Do lado do Roger, para a gente saber mais dessa vitória do Corinthians 3-0, foi imponente. Primeiro tempo eu estava acompanhando também vocês, só deu Corinthians. Boa noite. Tudo bem, Karine? Boa noite a todos do Troca de Passes. Se não for para quebrar protocolo, eu nem venho. Ah, então quebra. Como o Roger já foi falar de plantar sementinhas, né, Roger? Aqui funcionou também, viu, velho? O teu tá ficando bom também. Tá ficando bom. Vai ter que ajudar ele, Roger. Vocês estão investindo? Será que a gente foi também? Será que a gente foi na mesma horta? Bom, não sei. Acho que não, né? Porque tem horta aí no Rio, tem horta aqui em São Paulo, mas o que importa é que tá crescendo o rolê. A área desmatada aqui era grande, até porque, né, vamos combinar. Tô aqui com o Maurício Noriega, que não por acaso tem o Papo Cabeça no GE. Globo. Eu já falei que foi uma homenagem a você. Que cabelo, hein, Nori? Então, você não tá precisando ainda, Nori, mas quando precisar... Você que pensa que eu não tô precisando. Então. Eu dou uma enganada aqui. Então tá bom. Mas, tudo uma questão de pentear, dar aquela disfarçada, né? Tem que jogar pra frente, né? Você puxa, dá aquela puxada aqui. Tá. Essa resenha é muito boa. Mas o jogo foi tranquilo pro Corinthians no final das contas, né, Nori? Foi bem tranquilo. 3-0 em que o Sport pouco ameaçou o time. Sem dúvida. Boa noite, Karine, Rafa, Roger. Foi um jogo totalmente controlado pelo Corinthians. Em nenhum momento o Sport deu pinta de que poderia assustar o Corinthians. Teve 2 ou 3 oportunidades em contragolpes, mas o Dalberto estava numa noite terrível, desperdiçou essas chances. Acho que o Corinthians se recuperou bem do que aconteceu no Clássico, né? Da derrota para o Palmeiras por 4-0, na qual não jogou nada. 4-0 foi até pouco pela superioridade do Palmeiras, mas conseguiu o resultado que precisava conseguir sem nenhum problema, jogou bem, dá uma mensagem para o seu torcedor de esperança aí da reta final, ganha uma posição, deixa o Santos para trás e nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro pode sonhar com uma vaga aí na Libertadores, porque tem condição para isso. Acho que a recuperação do Corinthians foi muito boa no segundo turno e o que aconteceu contra o Palmeiras é daqueles acidentes que acontecem nos clássicos, quando um está muito mal, o outro aproveita, atropela, as goleadas mudam de lado historicamente. Para o torcedor corintiano, o que importa é que a recuperação veio rápido. Eram 7 jogos de invencibilidade antes da derrota no Clássico, né? E o Corinthians voltando a vencer. Era importante dar essa resposta imediatamente, né? Para não criar um clima ainda pior do que já estava depois da derrota para o Palmeiras. Foi o que o time fez. Achei que o Fagner jogou muito bem, Casares também. O Matheus Vital talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Se distribuiu bem em campo e foi efetivo, que muitas vezes ele não é um jogador que sempre se movimenta bem, mas não costuma ser um jogador efetivo. Ele foi agora, está fazendo gol toda hora, cavando seu lugar no time, mas eu destacaria Fagner e Casares como os pilares dessa vitória do Corinthians. Aqui o Matheus Vital, que já tinha feito um gol de fora da área contra o Fluminense, né, na vitória por 5-0 na quarta-feira da semana passada, faz mais um aqui no chute de longa distância, e aqui o Casares tocando pro Vital, que tentou de novo, né? Mas aí o Luan Poli fez a defesa. Se não fosse o goleiro do Sport, o resultado teria sido ainda mais elástico para esse Corinthians, que tem um confronto importante contra o Bragantino na segunda-feira. O Bragantino está jogando muito bem nesse ano de 2021, complicou a vida de vários times. Além de ganhar do São Paulo, tomou um empate do Atlético no último lance, num pênalti com alguma polêmica. Tinha perdido do Palmeiras, mas jogando melhor do que o Verdão no final de 2020. Vai ser um outro duelo para a gente ter uma noção dessa força do Corinthians, porque o Bragantino está jogando bem, Nori. E tem tudo para ser um belo jogo. O Bragantino é uma equipe que dificulta para qualquer adversário, encaixou o seu jogo. Claudinho está jogando muito. Aquele jogo moderno do Bragantino voltou a aparecer, com muita troca de posição, imposição na base da posse de bola, uma equipe difícil de ser batida, bota velocidade no jogo, vai ser um teste interessante para o Corinthians e com caráter decisivo. Estão brigando os dois ali pela mesma faixa de pontuação, o Bragantino ainda um pouquinho para trás, mas também, quem sabe, aspirando com alguma coisa melhor nesse final de campeonato. E do outro lado, um Sport que teve a volta do Thiago Neves, mas acabou não tendo força para desafiar o Corinthians e está numa situação complicada, porque está na mesma pontuação do time que abre o Z4 nesse momento, o Vasco da Gama, só fica fora da zona de rebaixamento por causa do número de vitórias. E o Bahia e o Vasco têm um jogo a menos do que o Sport. Isso com a mesma pontuação, 32 pontos. É fraco o time do Sport, é duro dizer isso para uma torcida apaixonada, presente, participante. A Ilha do Retiro está fazendo falta. Ilha do Retiro, quando a gente fala, é cheia. Está lá, o time joga, mas com a ilha vazia. Como tem feito muita falta para o Vasco a presença do torcedor em São Januário. E eu acho que o Sport vai sofrer muito. A dificuldade que a equipe do Sport tem para dominar um jogo
para ter controle do jogo, ela é gritante. Então, está sempre correndo atrás do adversário, sempre tomando pressão, e é muito difícil jogar assim o tempo inteiro. O Sport que domingo, Carine, tem o Bahia pela frente no confronto direto, né, entre equipes que estão lutando aí contra a zona do rebaixamento, e nós teremos esse chamado jogo de 6 pontos aí no domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive aqui na hashtag Troca de Passes, várias pessoas chamando a atenção. Pô, mas a classificação tá errada, gente. Tá aqui, ó, o Corinthians em 8º, 45 pontos, com saldo de gols, como o próprio EV falou na transmissão. Tá aqui, ó, o Santos tá abaixo, porque tem um saldo de gols menor do que o Corinthians. Pronto, todo mundo calmo, porque é assim, né? Enquanto eu tô falando com vocês, a galera também tá se comunicando com a gente aqui através da hashtag Troca de Passes. Sabe que, só para complementar o que você falou, EV e Nori, em relação ao Corinthians que tem o Bragantino na próxima rodada, eu tava dando uma olhada, depois tem clássico também contra o Santos, e aí tem uma pausa, na verdade, porque tem ali decisão também... tem decisão de Libertadores, enfim, aí para um pouco o futebol, volta lá dia 17 de fevereiro, vai ser esse clássico. Então tem jogo dia 25, aí depois dia 17. Tem uma janela aí para focar também em treinamento. O Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro para pensar, né? E nesse meio de caminho também tem jogo contra o Bahia, tem jogo contra o Ceará, o Corinthians iniciando uma sequência de partidas contra times que estão abaixo dele na tabela de classificação. Então pode ser o momento do Corinthians realmente tentar dar aquele salto para sonhar de verdade com a Libertadores na reta final do campeonato, Nuri. O Corinthians fez uma boa base para esse salto. Acho que a recuperação obtida pela equipe no segundo turno dá ao torcedor do Corinthians a esperança de conseguir esse salto. A tabela teoricamente é favorável. Fisicamente a equipe está bem, está recuperada. Tem essa questão de provavelmente enfrentar um Santos com uma equipe aí que ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo, a Libertadores interfere muito no Campeonato Brasileiro, inclusive na formação de um eventual G8, dependendo do que vai acontecer na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que as equipes que estão com pouco calendário agora, elas têm a melhor condição de dar uma arrancada, né? A vitória do Flamengo, por exemplo, saindo um pouco desse jogo e projetando em termos de classificação, o Flamengo me parece o time que tem a melhor condição agora para dar uma arrancada. Porque ele não tem tabela complicada, ele está com recuperação quase que total dos seus jogadores em termos de Covid, e tem a equipe que tem mais jogadores capazes de resolver um jogo individualmente. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não se pode descartar o Internacional, que está numa arrancada impressionante. Mas a posição do Flamengo e a tabela do Flamengo daqui para frente, sem esse acúmulo de jogos, sugere que o Flamengo tenha condição de ser um candidato ao título junto com o São Paulo, junto com o Inter. E acho que aí fica um pouquinho para trás o Atlético, embora tenha condição ainda de buscar. Me parece que esses três hoje vão acabar decidindo o campeonato. Com esse viés de alta do Flamengo, o grande momento do Inter e uma rodada decisiva para o São Paulo. Porque aí está colado com o Inter. Tem Grenal e São Paulo e Coritiba no Morumbi. E imagina o que pode acontecer nesses dois jogos e o Flamengo prontinho para dar o bote. São Paulo que tem o Coritiba, depois o Botafogo antes do clássico contra o Palmeiras. Então, só pra gente arredondar a respeito do Corinthians, Karine, como você disse, tem esse clássico contra o Santos que foi adiado, né, pro dia 17 de fevereiro. E se o Santos for pro Mundial, a gente nem sabe com direito se vai ser no dia 17 de fevereiro ou não. Pode mudar de novo. Só que antes disso, o Corinthians ainda tem segunda-feira o Bragantino e depois, na quinta-feira da semana que vem, um jogo fora de casa contra o Bahia, que vai ser outro time desesperado. Pode ser um outro time desesperado, uma situação semelhante ao Sport, que foi adversário do Corinthians no jogo de hoje. Deixa eu aproveitar também para colocar o Roger e aqui o Rafa na conversa. EV, me lembra que antes de me despedir de vocês, tem umas mensagens bem interessantes para a gente falar claro. sobre a tua quebra de protocolo. Muito sobre bem. as sementinhas. Essa é a melhor parte do programa, a zoeira. Mas a gente tem que vale a pena, primeiro aqui. Receita caseira, vocês vão ver. Tem umas mensagens ótimas aqui. Babosa. Mas eu quero ouvir também, vou passar para o Rafa essa bola aqui. Rafa, o EV e o Nori estavam falando dessa questão da arrancada, é a chance do Corinthians ter essa arrancada, mas precisa também de uma certa regularidade para conseguir entrar nesse G6, né? Eu acho que a derrota para o Palmeiras, ela é muito pesada por ser um clássico, mas ela está dentro do contexto de um confronto contra uma equipe reconhecidamente superior, e aonde a estratégia do Corinthians não funcionou desde o princípio da partida, né? Claro que é pesado, mas eu acho que influencia pouco no que é um Corinthians enfrentando equipes, como o EV lembrou bem, abaixo dele na tabela, né? Confrontos acessíveis. Agora, a grande questão, e a gente fala muito pouco sobre isso, ainda mais num ano como esse, né? É que o Corinthians, ele já se encalacrou todo em 2019, quando a gente fala de gestão financeiramente,
já teve um baque gigantesco quando não chegou à fase de grupos da Libertadores em 2020, modificou todo o plano, gastou mais do que deveria para se recuperar, e aqui a gente está falando da chegada do Casares, que é um jogador importante nesse momento da temporada, está falando de um Otero, que não é tão relevante assim, mas está no grupo, teve que, de certa forma, se mexer no mercado, a chegada do Fábio Santos, vai fechar 2020 novamente no vermelho e não vai poder reformular para 2021, porque a gente está falando de temporadas coladas, né? Que a gente nunca vivenciou, não na história recente, né? Quando a gente fala de organização, de planejamento dentro do futebol brasileiro. Eu acho que sobre Campeonato Brasileiro 2020, o Corinthians está muito bem encaminhado. É essa base que o Nori cita e a possibilidade de atacar, inclusive vaga em Libertadores. Mas essa vaga em Libertadores fatalmente vai ser aquela que dá direito a disputar a segunda e terceira fase novamente, né? Antes da fase de grupos. E aí a gente está falando de março. Primeira quinzena de março já tem decisão de Libertadores. O brasileiro mal vai ter acabado. O estadual já vai ter começado. Não existe planejamento nesse momento, porque está todo mundo jogando hoje. Está todo mundo definido quarta e domingo. E aí a gente já sabe que quem vai pagar o pato é a temporada 2021, é a gestão de boa parte dos clubes do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está nessa conta. Em algum momento não vai fechar, né? E eu acho que as pessoas estão fechando os olhos para isso até aqui. Roger, o Rafael Oliveira na nossa hashtag Troca de Passes colocou assim: o Corinthians com um jogo a menos que o Fluminense só depende dele mesmo para estar na pré-Libertadores, aspas, né? Na Libertadores, no G6 ali, que tem aquele pré antes. Visto que Grêmio ou Palmeiras irão abrir um G7. Opinião do Rafael Oliveira. Queria te ouvir também sobre essa possibilidade do Corinthians dar essa arrancada final. Eu acho que é bem palpável para o Corinthians essa classificação para a Libertadores, né? Ou para primeira fase da Libertadores. O Corinthians vem de uma regularidade muito legal no campeonato. Também concordo com meus companheiros quando dizem que foi um acidente a derrota para o Palmeiras, da maneira que foi, né? A derrota seria até normal, porque o Palmeiras tem uma equipe melhor do que a do Corinthians, jogava em casa e se impôs. E vinha de uma derrota também contra o River Plate, precisava jogar bem para dar uma resposta ao seu torcedor, que ficou desesperado daquele desempenho contra o River Plate. E aí ganhou bem do Corinthians. Mas foi um acidente num recorte bem interessante que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, né? Vinha de 7 jogos de invencibilidade e hoje voltou a jogar bem. Então isso é importante para essa reta final. É um time que tem viés de alta, é um time que se encontrou tecnicamente, era um time que muita gente falava que se defendia bem, mas que tinha sérios problemas de criação. Hoje a gente vê um time bem postado, bem treinado, com jogadores criativos que se procuram dentro de campo. O Fagner é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, dá um volume ofensivo impressionante. O Casares entrou muito bem, o Mosquito do lado direito fez uma dupla bem legal com o Fagner. O Matheus Vital nesses últimos 4 jogos aí fez 3 gols, fez contra o Fluminense, fez contra o Botafogo, fez hoje, vem ocupando muito bem a vaga do Otero. Nem sabemos se o Otero volta por causa das atuações do Vital. O Jô sempre empurra o dele, é um jogador que se posiciona, que faz presença, se faz presente sempre dentro da área, sempre muito difícil de marcar, muito forte, muito alto. Então é um time que, além de ter um sistema defensivo encaixado, começou a dar sinais, já aí há algumas rodadas atrás, que tem de onde tirar da parte criativa, da parte da imaginação, de um time com jogadas ofensivas. Mas chama atenção, principalmente falando da questão defensiva, fiquei preocupado com o Gemerson. Com a questão do Gemerson, encaixou muito bem com o Gil. Hoje o Gil não jogou porque estava suspenso. Jogou o Bruno, mas no choque do jogador do Sport, no joelho esquerdo do Gemerson, acho que foi o esquerdo, eu fiquei preocupado. Acho que pode ser uma perda bem ruim para o Corinthians nessa reta final.